Sexto ano, boa tarde. Vamos inaugurar o nosso livro novo, Unidade 3. Começa nosso segundo bimestre. Peço que você faça a leitura do tema 1. Depois que você fizer a leitura deste tema, que não é grande, você volta para esse vídeo porque eu vou estar aqui explicando um pouquinho sobre o que você leu. Tema 1, o Rio Nilo e a origem do Egito. Muito bem, como é que surgiu aí o Egito? Gente, o Nilo, cabe-se aqui ressaltar, pelo que você também já leu, claro, ele é um dos rios mais extensos do mundo. Ele nasce então em Ruanda e ele acaba desaguando lá no mar Mediterrâneo. Mas outra coisa também que os pesquisadores acabaram trazendo de informação para nós é que a necessidade de organizar a irrigação, das águas deste rio levou ao surgimento de grupos, de povoamentos, e esses grupos se chamavam nomos. Então os nomos eles surgiram graças a todo o trabalho dessa gente que foi surgindo às margens desse rio e fazendo trabalho de irrigações, e assim foi nascendo aí as aldeias, E esses grupos nomos cresceram de tal maneira que eles dividiram na época o Egito em dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Olha só, os egípcios também perceberam que o rio Nilo ele tinha períodos de enchentes e também tinha um período em que as águas do rio baixavam. E aí essa rotina acabou influenciando bastante na vida deles. Porque a gente vai perceber na página 7 que a fertilidade da terra e a relação com o trabalho baseava-se no período de enchente e período de seca. Porque enquanto o rio estava cheio, eles estavam na cidade, eles estavam trabalhando em construção civil, eles estavam construindo grandes templos, eles estavam trabalhando com canais de irrigação, eles estavam mexendo com obras públicas. Aí quando o rio baixava, eles deixavam tudo isso e iam para as terras às margens desse rio cuidar do plantio, porque como o rio, as águas tinham baixado, as terras estavam férteis, as terras estavam umedecidas, então estavam prontas para o plantio. E aí eles plantavam trigo, cevada, frutas, verduras, eles plantavam também ervilha, mas eles também criavam animais, tinha porcos, galinhas, bois, aves, como gansos e patos. Havia também uma planta chamada papiro, de extrema importância para eles. Tem até uma foto aí na página de vocês. O papiro é como se fosse para nós hoje, para nós o buriti. Aqui nós temos nessa região uma planta chamada buriti, com seus saborosos, e com uma palha de buriti eu posso fazer cestos, eu posso fazer várias coisas com abanos, com a palha do buriti, cofos. E eles utilizavam a planta chamada papiro, em que eles faziam isso. Eles faziam cestos, eles faziam também sandálias e velas para as embarcações. O papiro também foi utilizado para fazer o papel. Ok, avançando na página de número 8, a gente tem aí um comentário falando sobre o Egito atual. Como é que está o Egito hoje? Gente, até o dia de hoje, o Egito ele tem um papel fundamental na vida dos egípcios, porque diz que 1/3 da população do Egito depende e vive da agricultura. Então daí você tira a importância desse rio para a agricultura. Há também nessa região Canal de Suez, um canal muito famoso, que é bem movimentado por grandes embarcações. Grandes navios fazem uso do Canal de Suez, porque o Canal de Suez ele liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho. Então antigamente eles não utilizavam esse canal, achavam muito difícil e perigoso. E aí eles tinham que fazer toda uma volta, onde passavam pela Europa, a Ásia, e aí precisava contornar toda a África. E aí essas viagens demoravam bastante e os custos eram altíssimos. Agora com o Canal de Suez passaram então a ter uma economia bem grande financeiramente, e também as viagens se tornaram mais curtas, em poucos dias.
Nessa mesma página a gente encontra um tópico chamado a divisão política do Antigo Egito. Como é que aconteceu essa divisão política? No Egito havia então algumas fases a partir da unificação do Alto e do Baixo Egito. E aí havia o Antigo Império, que foi onde houve as construções das grandes pirâmides. Havia também o Médio Império. E nesse período foi onde aconteceu o desenvolvimento da escrita. E também houve o Novo Império, que é justamente onde acontecem aí os domínios egípcios, a Palestina, né? E também a Síria e a Ásia Menor. Agora, pessoal, vamos para a página 9, porque eu vou falar sobre o faraó. Você já deve ter assistido filmes, desenhos, em que fala dessa pessoa, né, de faraó, mostra um pouquinho sobre a sua cultura, as suas vestimentas. E qual era o papel, qual era a função do faraó? Olha só, o faraó, ele era o grande rei. Faraó, ele era considerado o supremo sacerdote. Mas se isso não fosse pouco, faraó era considerado um deus reencarnado. Para quem não sabe, está aí o quadrinho ao lado explicando, né? Encarnação tem a ver com a pessoa viver de novo, né, em um outro corpo. Então o faraó era considerado um deus encarnado. O faraó ele passava também por alguns rituais, né? Então quem fosse faraó tinha que passar por alguns rituais. E o primeiro ritual se chamava entronização. Era onde ele tinha ali, recebia a incorporação do deus Horus. Havia também grandes festividades. A partir dos 30 anos, né, de governo, ele passava por várias festividades, vários rituais. E a partir dos 30 anos de governo, os rituais eles se davam a cada 3 anos. E aí esses rituais simbolizavam morte e simbolizavam renascimento. Então eles acreditavam aí que através desses rituais os egípcios tinham mais forças e as terras se tornavam mais férteis a partir desses rituais. Então vocês podem ver que tudo no Egito está ligado a essa cultura aí de divindades, a deuses. Na página 10 vai falar sobre a administração do Egito. E eu acredito que você já leu, né? E vejam bem, Faraó era esse grande rei, o supremo sacerdote, era um deus encarnado, mas Faraó não trabalhava sozinho não, ele tinha muita gente que trabalhava com ele para comandar ali o exército. Ele tinha pessoas X para administrar também todo o território do Egito, porque ele não dava conta de fazer tudo isso sozinho, né? Então tinha que ter pessoas para celebrar cultos, mas também para administrar as propriedades que despeitavam ao Egito. Quem celebrava os rituais eram os famosos ministros e os sacerdotes, né? Mas havia também uns funcionários de extrema importância para ele. E esses eram o vizir, eram os sacerdotes, como eu já disse, e também os escribas, né? Qual era o papel do vizir? Esse grupo de funcionários chamado vizir, eles cuidavam da parte de justiça, como se fosse hoje no nosso país o STF, né? Então eles cuidavam dessa parte aí de justiça, eles que chefiavam toda a polícia. O outro grupo de sacerdotes, esses eram responsáveis pelos rituais, pelas cerimônias religiosas. E os escribas eram aqueles funcionários que sabiam ler e escrever. Então eram eles que registravam tudo, como também que faziam a contabilidade, né, que despeitavam também os impostos de todo o Egito. Então era extremamente importante aí para Faraó esses funcionários, ok? Então, gente, nessa aula de hoje é apenas uma explicação do tema 1 do nosso livro Unidade 3. Não vai ter atividade para vocês fazerem nesta semana, ok? Então espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida poderão entrar em contato comigo.